Aqui a pergunta é: o que é atenção plena? E por que esse assunto ele tem grande destaque aqui no canal? Porque é a presença dessa atenção que torna possível a autodescoberta, a revelação de si mesmo. Está presente nesse instante, ciente daquilo que aqui está acontecendo, externamente e internamente. É isso que nos dá a clara visão da verdade, daquilo que somos. Por isso nós estamos com você aprofundando isso, porque é a base para o autoconhecimento. São assuntos de destaque aqui, que estamos sempre voltando a eles, investigando, aprofundando, olhando de novo e de novo. Porque nós precisamos desta arte, que é a arte da meditação. E não há como termos a presença da meditação em nossas vidas, como ter esta ciência que revela a verdade divina, que é a presença da meditação, sem a visão clara de como a mente acontece. E essa visão só é possível quando há autoconhecimento. E essa visão do autoconhecimento só é possível quando estamos dando atenção a nós mesmos. Assim, a pergunta é: o que é esta atenção? Que qualidade de atenção é essa que se faz necessária para esta visão? Que qualidade de atenção é a verdade desta atenção plena? Observe que quando você casualmente tem um determinado interesse por algo, de uma forma simples, natural e sem esforço, você coloca a sua atenção sobre aquilo para acompanhar, para observar, para investigar, para perceber o que está ali. Então, aqui o primeiro ponto é exatamente esse. Estamos tratando com você de um estado que, na verdade, não é um estado. Você não se coloca em um estado diferente para dar atenção àquilo que lhe desperta o interesse. Você está simplesmente em um estado natural de interesse para olhar, observar, perceber. Veja com clareza isso aqui. Não há esforço, não há autodisciplina, não há nenhuma aplicação de técnica ou prática. Não é um exercício que você faz. Quando o interesse está presente, a inclinação é natural para olhar para aquilo com atenção, com a sua mente, com o seu coração. Então, todo o seu ser está envolvido neste olhar, neste perceber, neste constatar. É algo que está presente em razão da presença desta atenção, sem esforço. Não é como quando você diz para alguém: preste atenção.
Quando você diz para alguém preste atenção, é porque você percebe que ela está desatenta. E se ela está desatenta, o interesse dela está dividido entre acompanhar isso que você apresenta e alguma outra coisa. Em geral, o nosso comportamento psicológico é de distração, não é de atenção. Nós temos uma playlist aqui no canal, aprofundando isso com você. Em geral, nós estamos desatentos, nós não temos uma atenção completa. Aqui a base da visão da verdade sobre nós mesmos requer esta qualidade de atenção. Um olhar sem esforço para as nossas reações, para os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, sensações, modo como internamente um pensamento surge diante de uma cena, ao ver alguma coisa, que qualidade de pensamento surge dentro de você em resposta a esse estímulo, a esse desafio. A compreensão disso requer uma visão desta reação, quando surge, quando aparece dentro de você. Assim, a presença desta atenção é a base para a compreensão daquilo que se passa com você, de como você sente o que sente, percebe o que percebe, pensa o que está pensando. É esta atenção que nos dá a visão clara de que esse elemento presente, ativo nesse processo, é um elemento que surge em nós, tendo origem no passado. Esse que sente o que sente, esse que pensa o que pensa, esse que deseja aquilo que ele deseja. É o eu, é esse mim, é esse fundo de experiência do passado. Essa é a estrutura psicológica que está fortalecendo, momento a momento, a continuidade desta ego-identidade. Você se torna ciente disso pela atenção, na atenção. A atenção é o olhar, é o direto e objetivo olhar, sem interferir, sem se envolver. Então, o que é atenção plena? É observar. É observar sem esse elemento que interfere. É escutar sem esse elemento que interfere no que escuta, para gostar ou não gostar, para concordar ou discordar. Quando você tem um pensamento, você está diante de uma experiência. Colocar a presença de um experimentador nessa experiência é o que temos feito. Esse experimentador na experiência está presente em razão da desatenção, da forma como nós estamos nos comportando na vida, em nossos contatos com esse momento presente, dentro das experiências. A presença da atenção traz a visão da compreensão de nós mesmos, nesse instante. Isto é autoconhecimento. Isto é a visão de que aquilo que aqui está presente, neste instante, é a presença de uma dualidade, de alguém e a experiência.
O pensador tendo pensamentos, o experimentador tendo experiências, o observador vendo aquilo que ele está vendo. A compreensão desse processo requer a presença de uma atenção plena sobre aquilo que está presente nesse instante, acontecendo dentro de nós. Assim como quando você olha para um pôr do sol e não interfere com a experiência, porque você não é o elemento experimentador da experiência. Há simplesmente um constatar daquele espetáculo, daquele cenário, daquele momento. É só o olhar. Nenhum pensamento você tem nesse instante, nenhum sentimento ou emoção. Não há nada especial nesse olhar. Aqui nós temos um encontro com a beleza, que não é uma sensação forjada pelo pensamento. É exatamente a ausência do pensamento que torna possível esse instante de percepção de beleza. Então, por 1 ou 2 segundos, por alguns segundos, diante daquele pôr do sol, esta atenção é a atenção sem o eu, sem o ego, sem esse mim. É o olhar sem o observador. A não ser que um pensamento surja, e esse pensamento é da lembrança de um dia anterior. Se diante de um pôr do sol você se lembra de um outro, você já não está mais ali. O movimento desse mim, desse eu, o seu movimento foi para o passado, foi para uma recordação, para uma lembrança. Esse é o movimento do ego, esse é o movimento do eu, na desatenção. Ou nós estamos no passado, ou estamos no futuro. O encontro com esse momento presente requer a presença desta atenção, que é esse olhar sem o observador. Assim, da mesma forma, aqui estamos te convidando a ter esta aproximação de si mesmo. Aprender sobre o autoconhecimento requer olhar para aquilo que está presente, externamente e internamente, sem o observador. Um pensamento está presente, um sentimento surge, ou uma emoção, ou uma percepção, e é só isso. Uma percepção sem o percebedor, um sentimento sem alguém nesse sentimento, uma emoção sem alguém nesta emoção. Isso requer a presença desta atenção, desse olhar, sem o eu, sem o mim, sem o ego. Então não existe esse passado, porque não existe comparação, avaliação, julgamento, gostar ou não gostar. Esta é a presença desta atenção plena. Essa é a base para esta visão da aproximação da verdadeira meditação, da real meditação, de uma forma prática. Portanto, aprender sobre o autoconhecimento requer a presença desta atenção, desse olhar para esse instante, para esse momento, para aquilo que está presente aqui e agora. É quando temos uma visão do que a verdade da meditação representa.
Então, a real meditação, a meditação real, acontece. Isso está dentro desta arte, que é a arte da meditação. Desse contato com a vida, desse contato com o momento presente, sem o passado, sem esse fundo que é o eu, que é o ego. Assim, nesse momento, nesse instante, se revela algo além da mente, além do eu, além do ego, além desta continuidade, que é uma continuidade que ocorre nesse modelo de movimentação de pensamentos para esse pensador, de experiências acontecendo para esse experimentador. Esse é o movimento de continuidade do pensamento nessa valorização de passado, presente e futuro para esse mim. É aqui que está presente esta vida psicológica, a vida desta ego-identidade, este sentido do eu, este sentido do ego, este sentido do mim, da pessoa. Esse elemento, ele se move no tempo, nesse passado, presente e futuro. Notem que essa estrutura de tempo é a estrutura que o pensamento criou. Esse é o tempo psicológico, é o tempo da mente, é o tempo do sonho, é o tempo desta condição psicológica de identidade que se move a partir da imaginação, dessa ideia de alguém presente, que foi alguém no passado, está sendo alguém aqui, neste momento, e indo para o futuro. Aqui estamos lidando com um tempo criado pelo pensamento, criado por essa ideia de alguém que permanece nesta continuidade, em razão de propósitos, sonhos e objetivos. Tudo isso norteado pela ideia de alcançar, de obter, de realizar amanhã a felicidade, o amor, a paz, ou qualquer um desses objetivos e sonhos que o pensamento, em sua velha forma de condicionamento mental, está produzindo neste eu, neste ego. O rompimento com esta condição requer a presença desse olhar novo para esse instante. Requer esse aprender sobre o autoconhecimento. Então, com esta base, se abre esse portal desta ciência da meditação real, desta arte, que é a arte da meditação. Então se revela, neste instante, aquilo que está além do tempo, além do pensamento, além do experimentador, além do pensador, além desta imagem que o pensamento construiu sobre quem você é. Então se revela a realidade deste ser, a realidade divina. Nós temos a verdade sobre quem nós somos, neste sentido do eu. E temos a realidade deste ser que está presente e que é a realidade divina, que está além do tempo. Isso se revela como a natureza de Deus.
Isso se revela como aquilo que você é quando a ilusão do eu não está, quando a ilusão do ego não está. Esta é a presença da meditação. Esta é a presença da realidade divina. Esta é a presença de Deus. A presença da verdade sobre você é a presença da realidade divina. Quando a ilusão desta imagem que o pensamento construiu não está mais presente, esta autodescoberta nasce desta revelação. É a realidade divina se revelando. Ela se revela quando temos a presença da meditação, da real meditação, algo que está presente aqui e agora, algo que está presente neste instante, neste momento. É isso que estamos com você aqui, aprofundando, tomando ciência, tendo esta revelação. Estes nossos encontros aqui nos finais de semana têm esse propósito. Nós temos 2 dias juntos, sábado e domingo, para aprofundarmos este assunto, para olharmos para isso. Tomar ciência da realidade, daquilo que é você, em sua natureza divina, em sua natureza real, é a única coisa que importa na vida. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Problema só é problema quando você não tem solução. E problema só é problema quando você está envolvido em resolver. Quando há clareza nessa aproximação, você não se envolve para resolver. Então aquilo não é mais um problema. É uma situação, um desafio. Nós não sabemos fazer isso. E por quê? Porque nos falta essa atenção.